Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha. O burburinho começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro e já está deixando todo mundo de cabelo em pé. Fontes próximas ao clube confirmam que Nasser Al-Khelaifi, o bilionário dono do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta absolutamente fora da realidade pelo Flamengo. Algo que ninguém imaginava ver acontecer tão cedo. Não se trata de uma oferta qualquer, mas de uma negociação que, se confirmada, poderia transformar completamente o futebol sul-americano e colocar o Flamengo em um patamar que até então parecia impossível de alcançar. Entre empresários, agentes e membros do clube, a conversa já circula como rumor quente. Seria o PSG das Américas chegando ao Brasil para levar craques e criar uma revolução dentro do futebol nacional, algo que nunca vimos antes. A notícia corre de boca em boca e nas redes sociais. E a torcida do Flamengo parece dividida entre o entusiasmo e o medo do que isso realmente pode significar para a identidade do clube. A proposta, segundo quem acompanha de perto, ultrapassa qualquer teto salarial do futebol brasileiro e teria números que soam surreal para padrões locais, mas compatíveis com a ambição do magnata do futebol europeu. O impacto de uma possível transferência sob essas condições seria gigantesco. O Flamengo, que já é reconhecido mundialmente por sua estrutura, torcida e resultados recentes, poderia se transformar em uma potência ainda mais imbatível, atraindo jogadores de alto nível de todo o continente. Imagina só, atletas que hoje sequer considerariam jogar no Brasil poderiam pensar duas vezes diante de uma proposta direta de um clube que combina a paixão sul-americana com a força financeira do PSG europeu. As discussões internas no Flamengo estariam acontecendo a portas fechadas e cada passo da negociação é cercado de sigilo absoluto. O burburinho é tamanho que até torcedores de outros clubes já estão comentando, e a repercussão nas redes sociais não para. Analistas esportivos já começaram a comparar essa movimentação com outras tentativas históricas de bilionários internacionais no futebol europeu. Mas raramente alguém se arriscou a colocar tanto dinheiro em um clube sul-americano. Se a negociação se concretizar, estaríamos diante de um verdadeiro marco histórico, e o PSG das Américas deixaria de ser apenas uma expressão para se tornar realidade concreta. O que chama a atenção é a ousadia de Nasser Al-Khelaifi, que não está apenas interessado em reforçar seu clube europeu, mas parece ter uma estratégia global que envolve também o continente americano. A ideia de investir pesado no Flamengo faz sentido do ponto de vista estratégico. O clube carioca possui uma das maiores torcidas do planeta, uma marca global e estrutura para suportar investimentos gigantescos. Por trás desse movimento, há a leitura de que o futebol brasileiro pode se tornar ainda mais atrativo economicamente. E a entrada de um bilionário europeu poderia mudar totalmente a lógica de contratações no país. Alguns agentes esportivos já começam a especular sobre o efeito dominó. Outros clubes poderiam se sentir pressionados a buscar investidores internacionais, e o mercado brasileiro de transferências poderia se transformar em um campo completamente novo, onde cifras que antes pareciam absurdas se tornariam rotina. É nesse contexto que o rumor de uma proposta milionária pelo Flamengo ganha corpo e cria um clima de expectativa que mistura fascínio, incredulidade e uma pitada de medo do que o futuro reserva. Não dá para ignorar a dimensão financeira dessa proposta.
Estamos falando de valores que superam qualquer teto de folha salarial no Brasil. Cifras que poderiam pagar dívidas históricas de clubes médios ou até mesmo reformular o elenco inteiro de um grande clube. Nasser Al-Khelaifi, conhecido por não medir esforços quando o assunto é futebol, estaria pronto para colocar em prática uma ideia que muitos considerariam insana: transformar o Flamengo em um verdadeiro PSG sul-americano, com estrutura, salários e ambição nunca antes vistas no continente. Se isso realmente acontecer, poderemos ver mudanças radicais, não apenas no futebol carioca, mas em todo o cenário brasileiro e sul-americano. Jogadores que até agora se limitavam a negociar dentro do país ou com ofertas modestas, de repente, poderiam ter propostas que rivalizam com os maiores clubes da Europa. O burburinho é tanto que já se fala em possíveis reforços internacionais que poderiam vir junto com a proposta, consolidando a ideia de um Flamengo globalizado, com uma mentalidade de clube europeu, mas mantendo a essência sul-americana. Entre torcedores, o clima é de emoção misturada com tensão. Alguns comemoram a ideia de ver o Flamengo atingir um patamar que parecia inatingível, com chances de disputar competições internacionais com força total e capacidade financeira equivalente à dos gigantes europeus. Outros, porém, questionam se essa mudança não poderia comprometer a identidade do clube, a conexão com a torcida e a tradição construída ao longo de décadas. O debate nas redes sociais e nas arquibancadas já está aceso, e a repercussão do rumor toma proporções quase nacionais. Entre jornalistas esportivos e insiders do mercado, a expectativa é de que qualquer movimento oficial seja estudado com cuidado, já que envolve não apenas dinheiro, mas reputação, planejamento estratégico e a própria visão do clube sobre seu futuro. O PSG das Américas, que até ontem era apenas uma hipótese, agora parece se tornar uma possibilidade concreta, capaz de abalar o equilíbrio do futebol brasileiro de forma inédita. Enquanto isso, nos bastidores, especula-se sobre os próximos passos de Nasser Al-Khelaifi e de sua equipe. O magnata do futebol europeu é conhecido por sua paciência, estratégia e capacidade de negociação em grande escala. Por isso, ninguém espera pressa, mas sim uma movimentação precisa, planejada e estudada, capaz de gerar o máximo impacto com o mínimo risco. Entre dirigentes do Flamengo, a avaliação é sigilosa, com conversas internas sobre viabilidade, contrapartidas e o que seria aceitável em termos de acordo. A pressão, é claro, é gigantesca. Não se trata apenas de cifras milionárias, mas de tomar decisões que podem mudar o clube para sempre. O rumor corre tão rápido que até torcedores de outros clubes já começam a projetar consequências dessa possível negociação, imaginando um cenário em que o Flamengo se torna não apenas o maior do Brasil, mas um verdadeiro polo de atração de talentos da América Latina e do mundo. Rumores adicionais apontam que a proposta pode incluir não apenas dinheiro, mas também uma série de incentivos para transformar o Flamengo em um verdadeiro centro de excelência futebolística. Alguns insiders comentam sobre programas de intercâmbio de jogadores, treinadores internacionais, estrutura de treinamento similar à do PSG em Paris e até campanhas globais para promover a marca do clube. A ideia seria não apenas reforçar o time, mas transformar a instituição em uma referência continental e mundial. Imagina só, jogadores brasileiros e estrangeiros atraídos não apenas pelo futebol, mas por oportunidades de crescimento profissional e visibilidade internacional. Entre torcedores, a expectativa cresce a cada rumor que surge,
E a imaginação sobre quais craques poderiam vestir a camisa rubro-negra já começa a dominar conversas e redes sociais. Tudo isso, claro, ainda no campo das especulações, mas com credibilidade suficiente para gerar ansiedade e esperança. O efeito sobre o mercado de transferências seria imediato. Um Flamengo com condições financeiras semelhantes a um clube europeu poderia, teoricamente, disputar qualquer contratação de alto nível no continente americano. Jogadores que hoje escolhem times da Europa por questões financeiras ou de visibilidade poderiam reconsiderar, atraídos pela proposta de jogar em um clube sul-americano com ambições globais. Analistas esportivos já levantam cenários de desequilíbrio nas competições nacionais. E outros clubes poderiam sentir necessidade de buscar investidores internacionais para competir. A notícia, mesmo como rumor, gera ondas de discussões estratégicas sobre futebol, finanças e planejamento esportivo, colocando o Flamengo no centro de um furacão midiático que pode durar meses. O burburinho é tanto que qualquer declaração, mesmo pequena, sobre o assunto gera ondas de especulação imediatas. Os bastidores do Flamengo estariam em polvorosa. Dirigentes, conselheiros e membros do staff analisam os possíveis impactos dessa proposta, não apenas em termos esportivos, mas também institucionais. Alguns defendem aceitar a oferta para revolucionar o clube, enquanto outros alertam sobre os riscos de comprometer a autonomia e a identidade do Flamengo. Entre torcedores surgem memes, debates acalorados e teorias sobre quais jogadores poderiam chegar ou sair, criando uma atmosfera de expectativa jamais vista. O PSG das Américas, até pouco tempo atrás apenas uma expressão divertida, agora circula como rumor sério. E cada conversa, entrevista ou postagem nas redes sociais é lida como possível indício de movimento. O clima de suspense se mistura com fascínio. E a torcida acompanha cada detalhe como se fosse parte de um grande roteiro cinematográfico, ansiosa para saber se essa proposta absurda se tornará realidade. O que se percebe no fundo é que o futebol brasileiro pode estar diante de um ponto de virada histórico. A entrada de um bilionário europeu em um clube sul-americano com intenção de transformar a instituição em potência global muda completamente as regras do jogo. O Flamengo poderia se tornar um exemplo de modernização e internacionalização, atraindo talentos, investimentos e visibilidade de forma inédita. Alguns especialistas já comentam que, se concretizado, esse movimento poderia inspirar outros clubes a buscar soluções inovadoras, transformar a forma como se negociam atletas e criar uma nova lógica econômica no futebol brasileiro. Enquanto isso, o burburinho continua cada vez mais intenso e a possibilidade de ver o PSG das Américas nascer bem diante dos nossos olhos mantém torcedores, jornalistas e insiders em estado de alerta, ansiosos para o próximo capítulo dessa história que já promete entrar para a memória do futebol sul-americano. Entre os bastidores e os corredores do Flamengo, a expectativa é palpável e a tensão cresce a cada rumor. Fontes internas comentam que reuniões sigilosas têm acontecido quase que diariamente, com discussões sobre valores, contrapartidas e até estratégias de marketing global. A possibilidade de transformar o clube em um verdadeiro PSG das Américas provoca debates acalorados. De um lado, aqueles que enxergam a chance de colocar o Flamengo em um patamar jamais alcançado. Do outro, os que alertam para os riscos de perder a essência do clube e de sua história, construída com suor, raça e paixão de uma torcida apaixonada.
Enquanto isso, nos bastidores do futebol internacional, olhares atentos já se voltam para o Rio de Janeiro, e rumores de que jogadores europeus poderiam ser envolvidos em negociações ou parcerias já circulam. O Flamengo, que sempre foi um gigante dentro de campo, agora corre o risco de se tornar também uma potência econômica e midiática, capaz de disputar protagonismo não apenas na América do Sul, mas no cenário mundial, algo que parecia distante até poucos anos atrás. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O efeito psicológico sobre os jogadores e a comissão técnica também é assunto de especulação. Alguns atletas do elenco rubro-negro poderiam se sentir motivados com a possibilidade de jogar ao lado de reforços de altíssimo nível e com recursos nunca vistos no futebol brasileiro, enquanto outros poderiam questionar mudanças bruscas em sua rotina ou contratos. A ideia de que o PSG das Américas poderia trazer técnicos renomados, treinamentos europeus e metodologias de ponta para o Flamengo acende ainda mais o debate. Dentro do clube, a percepção é de que não se trata apenas de dinheiro, mas de criar uma infraestrutura de excelência, capaz de competir em qualquer patamar. Analistas esportivos imaginam um cenário em que o Flamengo se tornaria referência continental, atraindo talentos de todas as partes do mundo e, ao mesmo tempo, mantendo o charme e a identidade de um clube sul-americano que respira futebol em cada esquina. A simples perspectiva disso já é capaz de alterar negociações, planejamento e decisões estratégicas de todo o futebol brasileiro. A movimentação de Nasser Al-Khelaifi também levanta especulações sobre a relação entre clubes europeus e sul-americanos no futuro próximo. O que antes parecia improvável, a entrada direta de um bilionário do futebol europeu em um clube brasileiro, agora ganha corpo como hipótese concreta. Alguns insiders comentam que essa proposta absurda pode abrir caminho para uma nova era de investimentos internacionais no continente, em que clubes brasileiros se tornariam polos de atração de talentos e parcerias globais. A ideia de um PSG das Américas sugere que o Flamengo poderia adotar modelos de gestão, marketing e estrutura semelhantes aos do clube francês, mas com a paixão e intensidade típicas do futebol brasileiro. Esse tipo de investimento mudaria não apenas o clube, mas toda a lógica competitiva no país, podendo criar um desequilíbrio enorme nas competições nacionais e inspirar outros bilionários a mirar em clubes de grande potencial e torcidas massivas, transformando o futebol sul-americano em um cenário totalmente novo e imprevisível. Enquanto a especulação continua, a torcida do Flamengo segue empolvorosa, dividida entre entusiasmo e cautela. A ideia de ver o clube se tornar um verdadeiro polo internacional desperta sonhos de conquistas históricas, com a possibilidade de disputar competições continentais e internacionais com elenco e recursos de altíssimo nível. Alguns torcedores já imaginam a chegada de craques de renome mundial, enquanto outros questionam se o excesso de influência externa poderia diluir a alma rubro-negra. No meio disso tudo, as redes sociais fervem com comentários, memes, teorias e palpites sobre o que realmente está acontecendo. Cada movimento do clube ou de seus representantes passa a ser interpretado como indício de avanço ou retrocesso na negociação. A sensação é de que o Flamengo, se realmente aceitar a proposta de Nasser Al-Khelaifi, não será mais apenas um gigante do futebol brasileiro,
mas um clube global, capaz de competir em qualquer lugar do planeta e de colocar a América do Sul no mapa do futebol de elite mundial de forma definitiva, abrindo uma nova era de possibilidades e desafios. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!